Aleluia! Nós, o mesmo Espírito que o Senhor tem operado no nosso meio, nós também enviamos a cada vida dos irmãos que nos assistem à distância ou que acompanham nossas ministrações através das redes sociais, da internet. Você, querido, é uma bênção e que o Senhor também te alcance onde você estiver, assim como os da tua casa, em o nome de Jesus. Aleluia! A palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração nesses dias, a palavra que o Senhor tem falado, ministrado comigo fortemente na minha vida e que eu ouso nessa noite compartilhar com os irmãos, é uma palavra muito conhecida de todos: fé. Só que fé num nível de profundidade, num nível profundo de intimidade e dependência de Deus. Nós ouvimos muito sobre fé, ouvimos muito sobre todos os aspectos da fé, mas o Senhor tem colocado no meu coração um entendimento, aquilo que eu quero compartilhar nessa noite. Quando o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, Ele disse: aquilo que os homens mais desejam em relação a Deus, é justamente disso que eles mais correm, é justamente disso que eles menos querem, menos buscam. Como assim? Queridos, viver fé requer um nível de intimidade, de relacionamento com Deus, que a maioria de nós, crentes, não quer. Você sabia disso? Você sabia que a maioria dos crentes, pessoas que entenderam a cruz, pessoas que amam Jesus, que têm desejo por tudo que tem em relação a Cristo, você sabia que elas não querem intimidade com Deus? Sabia disso, Klaus? O Satanás sabe mais do que eu e você. Tanto que ele facilita a nossa vida quanto a isso. Todos nós sabemos que se você quer ter um relacionamento com alguém, se você quer ter uma intimidade com alguém, você precisa dar uma coisa primordial antes de qualquer coisa. O que é? Você quer ter um relacionamento íntimo com alguém. O que você precisa dedicar a esse alguém para você ter intimidade com ele? Quantos amigos você tem no Facebook ou Instagram? 5.000. Quantos você tem intimidade? Quantos seguidores no Instagram? Sabe por que você não tem intimidade com 5, 10, 15, 50, 1 milhão, sei lá quantos as pessoas têm? Se você conseguir ter intimidade com 100, você é melhor que Jesus. Porque Ele disse que Ele é o bom pastor. Ele disse que o pastor cuida de quantas ovelhas? 100, né? Ele disse que o bom pastor deixa 99 no aprisco e vai atrás de uma que se perdeu. Então a primeira coisa que você tem que dedicar a quem você quer ter intimidade é tempo. A igreja sabe disso ou não? A igreja de Jesus, do nosso tempo, da nossa geração, sabe disso ou não sabe? Sim ou não? Sabe ou não sabe? Ela dedica tempo a Deus. E eu não estou falando dos outros, irmão, estou falando de mim. Me entenda em o nome de Jesus. Eu estou falando de mim. Eu tenho uma Bíblia, eu tenho um lugar para orar, eu tenho todos os meios para ouvir os melhores louvores, os últimos lançamentos, mas eu não dedico tempo a isso. Eu não dedico tempo a Deus que eu deveria, para que eu tenha intimidade com Ele. Só que fé, para eu dizer que tenho fé, só se eu tiver intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus é impossível.
possível a fé. Porque fé provém de conhecimento. Ele diz lá em Hebreus que é convicção, né? Certeza, é convicção. Baseado em história, baseado em conto, não, baseado em verdades, baseado em princípios, que só tem quem tem intimidade. Klaus, se sua mãe disser que vai fazer alguma coisa, vai fazer ou é só conversa? Ela vai fazer. Talvez se ela disser no meio de outras pessoas, eles vão duvidar. Mas quando ela disser isso e você estiver perto, os outros duvidando e você rindo. Porque você sabe, se ela disse, ela vai fazer. Sabe por quê? Porque você a conhece. Você tem intimidade. Você convive. E quem convive sabe, queridos. Quando a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos, livro ou carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça revela-se aonde? No Evangelho. É no Sérgio? Não. É na fonte da graça? Não. É aonde, querido? No Evangelho. O Evangelho é aquilo que está escrito. Não é um pensamento, um eu acho, tenho para mim. Não. Está escrito. Então, irmã Patrícia, alguém disse a você algo, Deus é assim. Pergunte, está escrito aonde? Porque se não tiver escrito, querido, é só conversa. É só história. A King James é diferente, mas é a mesma palavra. Diga. Como está o quê? O Evangelho. Calma. Eu não terminei o texto. Visto que a justiça de Deus se revela no que está escrito, segundo a King James, de fé em fé, o justo viverá pelo quê? Por fé. A igreja de Jesus não está entendendo isso nesses dias. Nós estamos vivendo na mesma linha que toda a sociedade está vivendo. Nós estamos vivendo numa igreja, não com a humanidade de Cristo, mas com o humanismo satânico, desviando a fé que está baseada em Deus, para acreditar na bondade da coletividade, no bom senso, na melhor forma, no melhor jeito, porque eu penso que deveria ser assim. E isso não é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? A Bíblia nos diz, querido, que a fé é o Evangelho. A fé está baseada no Evangelho. No livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 24 e 25, Mateus capítulo 7, livro de Mateus, ou o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, o versículo 24, Jesus está dizendo para nós que o Evangelho é bom quando ele é vivido. Amém? Olha o que ele diz aí, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e o que a igreja tem praticado ultimamente, queridos? É a palavra de Jesus que ela tem praticado? Sinceramente falando, queridos, nós estamos praticando
A palavra de Deus, já revelada a nós. E quando eu falo igreja, não entenda dois, não estou falando a igreja de Jesus mesmo. Não estou falando de uma placa, de uma denominação, não. Eu estou falando da igreja, essa que posta nas redes sociais textos bíblicos, frases de efeitos, so-called gospel. Sei lá o que é isso. Mas que na prática, na vida cotidiana, de família, de mãe, de filho, de irmão, de funcionário, de patrão, de fornecedor, de cliente, não tem nada de evangelho. Não tem nada. O mundo, querido, segundo escreveu Romanos, está desesperado pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus se dá quando os filhos de Deus obedecem. O livro de João escreve a nós, no capítulo 14, se não me falha a memória, que aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem a sua palavra. Sem obediência é só conversa fiada. Você ama a Deus o quê? Se você ama, você vai fazer aquilo que agrada àquele que você ama, e não fazer aquilo que agrada a você sozinho. O justo vai viver pela fé. E a fé, queridos, teórica, segundo o apóstolo Tiago, serve de quê? De nada. Não tem prática. Aquele que pratica estas palavras será comparado a um homem prudente. Olha, quem vê a palavra, Regis, e pratica, é comparado ao homem prudente. Quem é o homem prudente? Diz aí, que edificou a sua casa sobre a... O homem prudente, queridos, ele faz uma coisa e ele tem certeza que isso vai durar. O que nós estamos fazendo hoje? Qual é o tempo, qual é a durabilidade do que nós estamos fazendo? Não, eu vou fazer uma coisa para agradar aqui alguém momentaneamente. Eu poderia fazer assim, queridos. Eu poderia ser um pastor, um obreiro bajulador. E eu garanto a você que se eu fosse um bajulador, isso aqui estava cheio. Só que eu não estou preparando um povo para um momento, para um período de tempo. Eu estou preparando e eu estou me preparando junto com um povo para morar na eternidade com Jesus. Não é para vir qualquer coisa e abalar. Querido, se vai abalar, então que abale agora. Esses dias eu falei para minha esposa. Sabe aquela situação do cara que tá bravo, né? E diz para o outro, me segura, senão eu vou bater nele. Eu estava mais ou menos assim com a Janete. Me segura que senão eu avanço com os 2 pés no peito. Porque se vai ter que me deixar, querido, então me deixa logo. Não espera amanhã não. Mas se você vai ficar, eu morro por você. Eu choro, eu esperneio, eu brigo, eu faço o que for preciso, porque nós vamos andar juntos. Do mesmo jeito que eu ando em aliança com a minha esposa, eu quero andar numa igreja com aliança. Aliança onde? Na palavra. Se a sua aliança não está baseada na palavra, então desculpa, não dá. Porque eu preciso da palavra embasando. Olha a continuação, versículo 25. E cai o quê? Cai o quê? A chuva. Transbordam os rios. Sopram os ventos. E deram com ímpeto contra aquela casa. Sabe por que o homem prudente, Cauê, constrói a casa sobre a rocha? Porque ele não está iludido com essa vida. Ele sabe que as dificuldades virão. Você está pronto para as dificuldades? Você está pronto? Você está preparando a tua família, os teus filhos para a realidade que está fora? Ou você está criando pessoas que ao mínimo de pressão começa a chorar no canto, desesperar. Como é que chama? Céus, vida, azar. Não, querido. Não.
As nossas crianças precisam ser preparadas para ouvir sim e para ouvir não. Elas têm que ser preparadas para ter e para não ter. Só que nós mudamos essa verdade na nossa casa. E como nós, famílias, fazemos parte da sociedade, a igreja é composta dessa sociedade, essas verdades começaram a vir para dentro da igreja. Aí nós temos uma igreja, de novo, que é uma igreja de uma fé romântica, uma fé poética. Quando ela é deparada com a realidade, ela começa a se desesperar. Ela corre, ela rega, porque ela não aguenta. Mas sabe o que Jesus está dizendo, queridos? Vai vir chuva, sim ou não? Veio a chuva, os rios transbordam, o vento bate, não é o vento, não, e a tempestade não. A chuva, os rios e a tempestade dão com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, às vezes vem um, às vezes vem os três de uma vez. Não tem dia que é assim? Que você quando está você estava saindo de uma, quando você percebe já veio outra. Eu costumo dizer que vem de penca, né? Igual banana. Tem época na nossa vida que misericórdia, queridos. Mas se você tem a sua casa construída na rocha, sabe o que essas coisas fazem com ela? Nada. Fazem absolutamente nada. O mundo se abala, querido, porque o mundo é mundo. Mas nós somos de Deus. Nossa casa está firmada nele. Davi disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Há uma luta, não vamos desconsiderar. Há uma guerra, há chuvas, há ventos, há tempestade. Eu não estou ignorando isso. Eu estou dizendo é que a resposta nossa em relação a tudo isso é diferente. Queridos, falar sobre fé é muito bom, mas viver sob condições para exercer a sua fé, aí é outra história, é outros 500. Cerca de um mês atrás, um mês e pouco atrás, 2 meses, que nós já estamos indo para o final de fevereiro, eu comecei a ter problemas na minha saúde. E eu comecei a ouvir algumas pessoas, e eu comecei a receber algumas mensagens no meu WhatsApp, e uma tristeza começou a me rodear, uma sombra começou a rodear minha vida, e eu entrei no meu quarto num daqueles dias, e eu comecei a conversar com Deus, e Ele começou a me mostrar a sua palavra, porque a fé, queridos, ela está baseada na palavra. E o Espírito Santo começou a conversar comigo e a me dizer: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Porque eu orava e dizia: Senhor, se eu tiver que perder tudo, não me deixa perder o fôlego, não me deixa perder a minha voz, porque a minha mão estava ficando fraca e eu não estava conseguindo mais fazer as notas do violão. Eu dizia: Senhor, não me deixa, porque eu quero te adorar. Sabe, no meio da angústia, da dor, do desespero, a alegria do meu coração, sabe qual era? O desejo de continuar adorando ao Senhor. O desejo queimando no meu coração para exaltar a Ele. Mesmo que o diagnóstico era de enfermidade, e ainda é. Alguns, eu chego, a minha esposa diz: o Sérgio é diabético. Eu digo: eu não sou, eu estou. Porque para Deus, essa diabetes pode ir embora a qualquer momento. Mas se não for, Ele continua sendo meu Deus. Ele continua sendo meu Deus. Falar de fé é bom, irmã Patrícia, mas viver na situação onde você precisa exercer fé não é para qualquer um,
Por isso, a igreja do presente século não quer intimidade com Deus. Porque na hora que ela é posta numa situação para exercer fé, sabe, eu dizia: Senhor, mas como é que eu vou orar pelas pessoas que estão enfermas se eu estou enfermo? E Ele disse: quem cura? Quem é que cura? É você? Por acaso é você que cura? Quem cura sou eu. Então, se chegar o enfermo e pedir oração, ora do mesmo jeito. Eu digo: mas Senhor, eu com enfermidade. Sim, você com enfermidade, ora e eu vou curar. Quem cura é Deus, quem faz é Deus. Falar sobre fé, queridos, é fácil, mas como viver sob uma condição em que você precisa exercer fé? É esse o problema da igreja, porque Deus, queridos, vai te colocar nessas situações. Você tem uma vida organizada, tudo direitinho, uma maravilha, suas contas pagas em dia, você não preocupou com finanças um dia sequer da sua vida, até o dia em que você entregou a sua vida a Deus. E aí você olha numa bela manhã e pergunta: cadê o dinheiro que estava aqui? E você esquece que fez algumas orações dizendo: me ajuda a ter fé, me ajuda a andar em fé. Sabe o que é ter fé, queridos? É você estar num nível total de dependência de Deus. Não existe possibilidade, Marco, para existir um resquício meu, eu atrapalhei. Hebreus diz o quê? Essa palavra de Romanos está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala: o justo viverá pela fé. Mas logo em seguida vem Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga amém. Então espera eu, que eu não achei ainda. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se você duvidar, se você der um passinho para trás, você desagradou ao Senhor, você desconfiou dele. Sabe o que é fé, queridos? É o povo colher o maná no deserto durante 40 anos, uma porção para cada dia. E Jesus tentou nos ensinar. Na oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão de cada dia nos dá. Irmã Patrícia, se a feira do mês não tiver na despensa, como nós fica? Desesperado. A maioria fica desesperada, porque nós não temos fé que o Deus que me supriu hoje vai me suprir amanhã também. Mas se nós acreditarmos nele, Ele fará isso. Jesus disse para os seus discípulos: queridos, olhem os pássaros, não semeiam nem colhem, mas o Deus Criador do universo os alimenta todos os dias. Quão mais precioso é para Deus vocês, criados à sua imagem e semelhança. Você acha que Ele vai faltar com você? Fiel, que anda em fé com Ele? Você acha? Cauê, nós precisamos de ler Abacuque por uma coisa. Vai comigo para Abacuque, capítulo 2. Aí quando a pessoa fala Abacuque, nós fica como, né? É na Bíblia esse livro, pastor? Porque nós não sabemos onde fica Abacuque. Lá nos últimos profetas aí, depois de Naum.
capítulo 2, versículo 4. O que ele diz? Eis o quê? A King James? A alma dele. Eu gosto da minha, que é mais direta. Eis que o soberbo. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Sabe o que ele está fazendo aqui, queridos? Ele está fazendo um paralelo, ele está fazendo um oposto. O soberbo que ele está falando aqui, concluindo que a alma dele não é reta, é aquela pessoa que diz que vive pela fé, mas está dando um jeitinho por trás. Não trate assim com Deus, querido. Não tenta fazer jeitinho com Deus. Não funciona. Ou você vive pela fé ou não é. Isso que Abacuque está dizendo. Não tenta fazer emenda. E o perigo maior, queridos, muitos estão dando testemunho. Comprou o carro à prestação. A Bíblia manda ele comprar carro à prestação? Não. Eu comprei carro à prestação, mas a Bíblia não me manda comprar à prestação. Eu fiz uma escolha minha. Aí ele, depois de 3, 6 meses, estou falando de crente, viu? Não estou falando de mundano não, estou falando de crente, que dá testemunho com a chave do carro importado na mão. Olha aqui, irmãos, a fé. Meu carro zero está aí fora. Comprado, a prestação. E depois de 3, 6 meses ele fez o quê? O crente colocou num tal de, como é que chama? Revisional. É papel de crente isso, queridos. Primeiro você não tinha que ter ido comprar o carro sem ter condições de pagar. Mas aí você faz isso, vai à frente da igreja, dá um testemunho de fé. Soberbo, enganador, mentiroso. Por isso a igreja hoje está cheio de crente Nutella que não aguenta passar uma privação. Porque Deus não me ama, Deus não me quer, entra em depressão, entra em crise existencial e um monte de porcaria do presente século, porque andou em desobediência à palavra. O justo, querido, vive pela fé, mas a fé no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. O Senhor tem nos ajudado a cumprir com as nossas obrigações, pagar nossos aluguéis, pagar nossas prestações. Mas a hora que isso estiver em risco, e eu souber que a minha fé, a minha forma de agir, está indo confrontando, contrário àquilo que o nosso Deus nos orienta, querido, eu vou recuar. E eu vou esperar de novo no Senhor, para dar o passo que eu preciso dar. Queria muito mudar de um salão, achei um salão tremendo. 5.000 e pouco no primeiro ano, depois ia mudar para 7.000. Eu vou? Não vou, queridos. Você pode dizer que a minha fé é pequena. Talvez eu tenha que orar mais com você e você aumentar a minha fé. Só que eu sei que a fé é um nível de dependência do Senhor. Se eu ouvir a voz dele falar comigo, eu faço. Mas ele não falou comigo, então eu não vou. Mas se ele falar, eu não tenho medo. Vocês sabem a minha história. Vocês sabem como é que eu estou aqui. Sabem que eu não estou falando com medo. Já fiz viagem, irmã Patrícia, com R$200 no bolso e um tanque de combustível. Sabe para onde? Para Belém do Pará, 2.200 quilômetros. Se não tiver fé, não sai. A minha esposa disse mais, eu digo, se você continuar a frase, tu fica, sai do meu carro. Porque eu vou. E aqui no carro só entra quem tem fé, porque se tiver quem não tem fé vai me atrapalhar, então decida-se.
Fomos e voltamos, como diz o caboclo. E ainda sobrou dinheiro no bolso. Mas não é hipocrisia não, querido. Não é soberba não. Fala de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Não fique criando fantasia na sua cabeça não. Porque o justo vai viver pela fé. A fé baseada onde? Na palavra. A palavra que eu estou não teorizando, mas eu estou praticando. Porque a teoria, Marco, é muito bonito. É lindo. Teoria é muito lindo. Mas coloque em prática. E Deus vai te fazer isso. Ele vai te colocar em situações que você vai ter que exercer a sua fé. É a minha vida de missionário. Um dia após o outro tendo que viver de fé em fé. Eu olho a vida dos meus irmãos, eu sofro por eles, mas eu aprendi a ter compaixão. Se eu conseguir puxar para onde eu estou, amém. Mas eu não desço mais. Eu não me compadeço. Eu não vou sofrer com eles. Mas eu os trago para um nível de entendimento que eu já tive, sofrendo lá também. Porque a escola da vida é perfeita nos seus ensinos. Você diz que não, olha, menino, não pega a faca que corta. O que o menino faz? Pega a faca. E o que acontece? Se corta. E aí você nunca mais tem que dizer a ele que faca corta, porque ele aprendeu na prática que a faca vai cortar. Aleluia. Hebreus capítulo 10, volta lá comigo para Hebreus. Porque nós estamos falando nesse tema de fé. Capítulo 10 ainda, versículo 32. Ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. 33 agora. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos comparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ele está falando a uma igreja que já está em sofrimentos e está dizendo: ei, irmãos, lembra de quando vocês entregaram a vida a Jesus? Lembra de quando vocês foram iluminados? Lembra? Lembra, Marco? Se alguém dissesse algo contra Jesus, você arrepiava igual aqueles gatos que quer brigar. Partia para cima. Mangavam de você, faziam chacota de você, e você dizia o quê? Te amo, Jesus. Mas aí vai passando os dias. Aí você vai ouvindo os teóricos, os filósofos, os homens do presente século. E você começa a teoria vai fazendo você racionalizar ou racionar a fé. Não, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a fé é racional. Porque Paulo disse que a fé tem que ser inteligente. A fé inteligente, querido, é aquela que confia em Jesus, não aquela que racionaliza Jesus, não aquela que põe Jesus numa caixinha e diz ele só pode fazer isso aqui. Eu não posso, querido, dizer que Jesus não cura só porque eu continuo com uma enfermidade. Ele cura. Ele é poderoso para curar. E eu vou orar. Eu não posso aceitar, porque agora nós estamos vivendo um tempo que a maioria dos pastores, louvado seja o nome do Senhor, homens cultos, inteligentes, fizeram suas faculdades, maioria sociologia ou psicologia,
começar a racionalizar a fé. A psicologia no pastoreamento eficiente da igreja. Não, queridos. Pastoreamento eficiente está aqui, na Bíblia. Eu aprendo com Jesus e acabou. A psicologia, a sociologia, a ciência, tudo que tiver, submeta-se à palavra de Deus. Ponto final. É o que eu creio. Você quer crer diferente? Você é livre. Mas na hora de avaliar, a argumentação aqui vale para mim a palavra. Acabou. O que a palavra diz? A palavra diz isso, então eu fico com ela. Ah, mas isso é um absurdo. Porque isso é contrário à humanidade. Porque é contrário a isso, contrário àquilo que a palavra está dizendo. Esses dias ouvimos dizer que eu não posso acreditar que um Deus tão bom possa fazer mal a alguém. Não, Ele não faz. Ele disse, aqui está o mal e aqui está o bem. Quer meu conselho? Escolha o bem, mas o mal está aí. Consequência das tuas próprias decisões. Então eu meto o pé pelas mãos, eu sofro, pago pelos meus sofrimentos, e foi Deus que me fez o mal. Eu estou sofrendo aquilo que eu mesmo procurei para mim. Quebrei princípios, desobedeci. Então eu vou ter que assumir. E isso, queridos, é justiça de Deus, sim. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Está numa situação em que eu preciso exercer fé. Não é brincadeira. O escritor aos Hebreus diz no 11:1 que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós gostamos disso? Não. Nós somos uma geração, primeiro, que não gosta de esperar. Hoje lá em casa o almoço demorou um pouquinho, eu vi umas duas lá, uns três. Meu Deus, esse fogo! Meia horinha para esperar um negócio aprontar. O Aécio diz que Cup Noodles é preguiça de fazer miojo. Preguiça até de fazer miojo. Geração imediatista. E quando fala em esperar, mas porque Deus honrou Abraão. Verdade, Deus honrou Abraão. Não é? Deus disse a Abraão, você vai ter um filho com a tua esposa, e desse teu filho eu vou espalhar uma multidão de gente pela face da terra. Deus cumpriu? Cumpriu, é verdade. Só que Abraão levou 25 anos para ver isso se cumprir na vida dele. E a nossa geração quer tudo para ontem. Não, porque se não for assim, então Deus não é mais Deus. Porque se Deus é Deus, Ele vai fazer. Deixa de ser moleque, deixa de ser menino, deixa de ser tolo. Aprenda a viver por fé. Primeiro, porque nós não estamos vivendo por fé para uma vida limitada nessa terra. Nós estamos vivendo por fé para a eternidade com o Senhor. O que importa se uma coisa acontece hoje ou amanhã? Eu sou curado em Cristo Jesus para toda a eternidade. O que importa se é hoje ou amanhã? Ah, não, mas é porque eu não posso ter agora. Agora eu estou depressivo, eu vou ter que tomar cachaça, eu vou ter que fumar. Não, agora eu vou ter que me drogar porque eu não consegui o que eu queria. Que coisa! O mundo, a igreja. Não, agora eu vou nada nessa igreja. Estou indo lá e não acontece nada na minha vida. Ah, é assim? Qual é o teu relacionamento com Deus? Qual é o valor da tua fé? Tua fé tem valor? Precisamos aprender a ler a Bíblia como ela é, queridos. A Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é uma narrativa da realidade, do dia a dia, do relacionamento de Deus com o seu povo. E nós precisamos aprender com Ele. Ele, continuando o 11, ele começa a fazer uma exposição de homens que tiveram expostos à situação de fé
ele começa a falar de Abel, começa a falar de Enoque, ele começa a falar de Noé, de Abraão, de Moisés, de homens, queridos, que tiveram que viver sob condições em que precisaram exercer fé. Então não reclama do seu Deus quando você estiver sob condições de exercer fé. Lembra como é que Deus agiu. Um dos homens que tiveram, queridos, uma vida de fé que me impressiona, baseado na palavra, é Davi, o relacionamento íntimo dele com Deus. E Davi, queridos, escreve um dos mais longos salmos da Bíblia. Sabe qual é? O salmo mais longo da Bíblia. 174 versículos, é? Salmo 119. Você sabe a respeito de que fala o Salmo 119? Em sua maioria, em sua totalidade, fala sobre a palavra. O Salmo de Davi mais longo é um reconhecimento, um louvor, uma adoração, ações de graças a Deus por causa da palavra. Sabe por quê, Cauê? Porque é na palavra que eu descubro os segredos de Deus para a minha vida diária, para os momentos que a minha fé está sendo provada. E Deus vai provar a nossa fé. No livro de Hebreus, ainda capítulo 11, o versículo 17 e 18, vai mencionar o fato de que Abraão, depois de ter recebido Isaac, olha, esperou 25 anos para receber Isaac. Cerca de, eu não tenho agora a data, mas creio que acima de 8 anos, depois do nascimento de Isaac, Deus pede Isaac. Abraão é o homem chamado pai da fé. Deus prometeu dar-lhe um filho e o deu. E agora Deus está dizendo a Abraão: eu quero o teu filho. Sacrifica ele para mim. Espera lá, Deus havia prometido que ia fazer em Isaac uma grande multidão, uma grande descendência para Abraão. Mas agora Deus está pedindo de Abraão aquele que ele deu como sua promessa. Você imagina o que é um homem desse, querido, sendo provado a sua fé? Você imagina o que é um homem desse andar 3 dias com o seu filho? E aí alguns melancolizam a situação. Eu não creio assim, mas a interpretação é livre. Mas eu creio, pelo testemunho de Abraão no meio dos seus servos, que ele ia alegre, cantando, louvando a Deus, vendo o seu filho, que daqui a pouco ele ia entregar. E o autor de Hebreus, e Abraão recebeu o seu filho como um renascido dentre os mortos. Sabe por quê? Porque ele creu que o mesmo Deus que prometeu Isaac, aquele que tem poder de dar, tem poder também de tirar. Jó, Deus me deu, Deus tomou. Ele é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Abraão creu nisso, queridos. E ele foi, ele entregou. E a Bíblia diz que ele recebeu como um renascido dos mortos. Sabe por quê? Porque no coração dele ele tinha decidido entregar o filho dele. Porque ele creu que o Deus que dá é o Deus que pede de volta e é o Deus que pode dar de novo. Ele já creu antes de que houvesse qualquer sinal de ressurreição que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Mas quando nós somos colocados em situações em que nós temos que exercer fé, basta um filho nosso ficar doente. Nós pegamos toda a farmácia que nós temos, corremos nos 4 cantos da cidade atrás das clínicas,
Vamos em qualquer farmácia que estiver aberta madrugada, mas não oramos. Não lembramos que Deus cura. Sim ou não? Sim ou não? Esse dia eu estava numa situação crítica em casa. A primeira coisa que eu pedi à minha esposa: corre numa farmácia. E na hora que a porta bateu, que o carro bateu lá, o Espírito Santo veio com, não sei que tamanho era a vara não, mas começou assim na minha cara. E eu digo: tá bom, Senhor. Senhor Jesus, me ajuda a sair dessa situação agora. Não deu nem um segundo, queridos, eu saí da situação que eu estava. Mas eu só precisava orar. Só que no desespero, na provação da minha fé, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ignorar a fé. Deixo a fé de lado. Eu me desespero. Abraão foi um homem colocado sob uma condição, sob uma posição de fé. Que falar dos amigos de Daniel, vocês já conhecem a história. Cauê, não é um conto, Cauê. Cauê não é... Cadê o isqueiro, Cauê? Está aí o isqueiro? Não trouxe o isqueiro, não é? Ah, não, é que você deixou de fumar. Eu queria que você pegasse um isqueiro, se você tivesse agora, acendesse e colocasse a sua mão no fogo. Você faria? Hã? Você faria ou não? Por que não? Cara, os amigos de Daniel estavam numa situação real. A gente não tem ideia. A Bíblia diz, irmã Patrícia, que a fornalha estava tão quente que matou os homens que os lançaram dentro da fornalha. Mas quando você lê a fé desses homens, Daniel capítulo 3, corre lá comigo para o profeta Daniel. No capítulo 3, oh Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Levanta nos nossos dias, Pai, homens, mulheres com essa fé. Daniel capítulo 3 conta a história dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não temos tempo de ler todo o texto, mas eu quero ler um texto para você. O Nabucodonosor cria uma estátua toda de ouro, porque Deus havia revelado para ele que ele era só o busto, só a cabeça, né? De ouro, num sonho, numa visão, e ele se ensoberbeceu. Quer saber? Disse para Daniel, entre linhas, não houve essa conversa, a Bíblia não está narrando que houve essa conversa. Mas logo que tem a revelação do sonho, ele vai e faz uma estátua toda de ouro e manda que todos se prostrem diante dessa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não obedecem. Por quê? Porque eles só servem ao Deus vivo, ao Deus criador dos céus e da terra. Ele não se prostra diante de nenhuma estátua, de nenhuma imagem, de nada. Então Nabucodonosor, por gostar muito deles, porque homens de Deus são homens inteligentes, íntegros, que produzem, que abençoam a vida daqueles que estão perto deles. É assim que é. Então ele não queria perder esses amigos. Eles me são úteis. Pessoal, vem aqui. Está aí essa multidão aí botando pressão. Vamos fazer o seguinte: eu vou tocar aqui de novo os instrumentos. Vocês fazem aí uma maquiagem. Faz um H aí. A sociedade de hoje, querido, não tem nada a ver isso aí. Também sou crente e faço, não tem nada a ver. Você já ouviu isso ou não? Ah, eu faço mesmo. Deus sabe o meu coração. A minha vida está na mão de Deus, mas as atitudes dele não condizem nada com essa frase. Essa era a proposta aos amigos de Daniel. E eles disseram o quê? Não. Não. E não de novo. E bota não para cima de Nabucodonosor.
Nabucodonosor pegou ar. Então tá bom. Não vai não, é? Então tá bom. Aumenta o fogo dessa fornalha aí. Coloca mais lenha aí. Bota a pressão aí. Que agora eu quero destruir com esses homens. E mostrar quem sou eu. E aí diz para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abdenego: agora eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão. E eles respondem a esse rei Nabucodonosor. Capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Já sabes, não vamos nos curvar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se Deus quer, queridos, Ele é poderoso, sim ou não? Ele pode ou não pode? Ele pode todas as coisas. Só que aí vem a parte que a igreja de hoje não aguenta. Porque a igreja de hoje está com esse Deus que pode e vai fazer. É isso que nós queremos hoje. O Deus que pode e vai fazer. Porque a igreja de hoje, diferente dos amigos de Daniel, está falando é com Deus, não é com Nabucodonosor não, dizendo: olha, se o Senhor não fizer, eu pulo fora. Não é mais meu Deus. É assim. Que fé é essa? Aí eles dizem, 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe o que eles estão dizendo, queridos? Eu morro pela minha fé. Eu morro pelo que eu creio. A igreja de hoje está disposta a morrer pelo que ela crê? Será que as pessoas hoje estão dando exemplo para a sociedade que está à nossa volta, que a fé delas está num Deus vivo e poderoso? Ou é um Deus que se fizer, amém, se não fizer, não quero mais, vou me rebelar? Qual o valor da sua fé? Quanto vale a minha e a sua fé? Quando somos colocados em situação de exercer a fé. Você já fez coisa que você não podia, mas você fez por fé. Você já pagou o preço. Deus vai colocar você em situações assim, para gerar em ti intimidade com Ele, confiança nele, dependência dele. E cada vez que você depende, você pensa que vai melhorar. Queridos, eu estou desde 16 anos. Quantos anos já estou na fé? Mais de 30? Não. 20 e poucos anos. Sabe o que eu pensava, Mariana? Que depois de eu vencer uma luta, vai ter só bonança. Vai ter só pão com requeijão. Não, queridos, vem outra luta. Eu passei uma prova de fé, eu penso que agora o Senhor já está satisfeito, agora eu não vou mais ser provado. E lá vem outra. E sabe o que Ele me diz cada vez que Ele prova a minha fé? Ele diz para mim: eu te quero mais perto. Eu te quero bem mais perto. Eu quero que você confie um pouco mais. Eu quero que você aprenda um pouco mais de mim. E a hora que Deus parar de colocar você sob essas provações, se desespere, porque talvez você está demasiado longe dele, a ponto que Ele não faz mais nem caso de te testar, de te provar. Está duro, está difícil. Dê aquela puxada de ar e diga: glória a Deus, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me quer.
Homens que foram colocados em situação de exercer a fé. Os discípulos de Jesus, queridos, N vezes, Daniel, o próprio Daniel, na cova dos leões. Por que Deus não o livrou da cova? Para provar a fé dele. E é uma situação real, queridos. Não é conto, nós falávamos isso no Instituto Bíblico aqui na sexta-feira, não é um conto. Existiu, Cauê, um homem que passou uma noite dentro de uma caverna cheia de leões, para não colocar em risco a sua fé em Deus, para não colocar em risco a sua intimidade com Deus. Hoje, por qualquer coisa, nós estamos trocando a nossa fé com Deus, a nossa intimidade com Deus. Trocamos por qualquer barganha, qualquer porcaria, qualquer imundície. Nós trocamos. Mas esses homens, sob uma situação de colocar a sua fé em prática, não recuaram, queridos, eles foram adiante. Os discípulos de Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 23, são colocados à prova dentro de um barco. Tempestade começa a levantar, diz que Jesus, ao entrar no barco, se deitou e dormiu. A tempestade começa a engrossar, a ficar mais difícil, mais feroz. E os discípulos de Jesus, desesperados, gritam a ele: Senhor, o barco está quase para afundar, não te importas? E Jesus estava como? Dormindo. Jesus estava agitado? Quem estava agitado? Os discípulos. Por que os discípulos estavam agitados? Com medo de quê? Com medo do mar, com medo da agitação que estava fora. Olha como acontece. A agitação começa no exterior. Daqui a pouco a agitação entrou no barco. Entrou aonde? Na sua casa, na sua vida. A agitação estava lá fora, mas agora já está lá dentro. E você começa a se agitar. Quem está agitado, queridos, consegue acalmar o outro agitado? Não, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Sabe por que Jesus acalmou o mar? Porque ele estava calmo. Jesus acalmou o mar, queridos, porque ele estava calmo. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então não tenta na tua loucura, na tua agitação, querer acalmar, que não vai dar certo. Busca a calma em quem tem calma, em Jesus. Falar sobre fé é fácil. Eu quero ver quando você está sob situação em que você tem que exercer a fé. E Jesus diz: por que sois tímidos? Por que a vossa fé é tão pequena? Sabe por que Jesus fala isso? Porque esses homens estão experimentando multiplicação de pães, pessoas sendo libertas, morto levantar, estão vendo cego ver, e agora diante do mar agitado eles se agitam. Meu amigo, olha, o mestre está deitado, meu amigo. Sabe, Rob, sabe qual é o sentimento? Se eu morrer, é lucro, porque eu estou com o meu mestre. Se acabar tudo, se eu perder tudo, mas não perder o meu Senhor, é lucro. O problema é que nós estamos numa geração que está sendo treinada a querer tudo, mesmo que tenha que perder o seu Senhor e a vida eterna. O que eles querem, o que é agora. A ponto das orações está sendo feita em nome da fé coletiva. Não é mais o nome de Jesus que importa. Porque nos últimos dias eles vão se levantar contra o nome do
Senhor, e de tudo que se chama Deus, e de tudo que tem a ver com culto ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra. É o espírito de Babel. Babel, queridos, não tinha a aprovação de Deus, mas Deus disse: não haverá impossível para o que eles querem fazer. E você vai começar a ver, queridos, igrejas monstruosas. Você vai começar a ver igrejas onde as pessoas vão sentar em poltronas douradas, mas não fala o nome de Jesus, nem não mexe com santidade, nem quer não mexe com o caráter de ninguém, nem. Mas são igrejas poderosas, capta com finanças, tudo que querem fazem para desviar um número maior de pessoas possível da verdade da palavra. E eu vou dizer uma coisa: é muitos que vão atrás, é muitos. Mas o meu Senhor cultuava debaixo de árvores, na beira da praia. O púlpito dele era o barco dos pescadores, debaixo dos carvalhais dos montes. Era ali onde ele fazia o altar dele. E ali era onde estava uma igreja que queria compromisso com ele. Não por causa das coisas à volta, mas por causa de quem ele era. Apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11, vai ser posto à prova. Havia pescado a noite inteira, não pegou nada. Depois de pescar a noite inteira, não pegou nada. Jesus disse para ele: Pedro, lança a tua rede aí. Primeiro Jesus diz: me dá teu barco, deixa eu usar teu barco. Depois que Pedro deixou Jesus usar o barco, e a obra do Senhor foi feita, porque ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão. O povo não, hoje não. Não, peraí, pastor, eu não fui no culto que eu estou cuidando da minha vida aqui, depois eu vou. Vai. Depois a gente vê como é que vai ser o resultado disso. Depois a gente vai. Primeiro eu vou fazer um Uber aqui, pastor, depois eu vou. Vai. Primeiro eu vou vender tomate. Vai. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois de Jesus ter feito a obra de Deus, ele disse: Pedro, lança a tua rede. Senhor, pescamos a noite inteira aí, olha, não deu uma piaba, não teve não deu nada, Senhor. E eu imagino Jesus olhando para Pedro, dizendo: Pedro, lança a rede no mar. E Pedro olha para ele e sente aquele olhar firme, aquela palavra de autoridade que Jesus sempre teve, e diz: Senhor, sob tua palavra eu vou lançar a rede. Quantas vezes nós somos levados a isso? Está vazio, não tem nada, não tem mais esperança, não tem jeito. E o Senhor diz: confia, faz. Você vende, já ia fechando a loja, mas ainda tem coisa para vender. E o Espírito mexe no teu coração: fica mais uns minutos, você fica. Chega um cliente e leva o resto. Mas se você não tiver fé, queridos, você vai perder. Vai perder o que do Senhor há para ti. E naquele dia, a fé de Pedro olhou e sabe qual é a atitude de Pedro agora? Senhor, não sou digno de estar na tua presença. Sai de perto de mim. E Jesus disse: não, Pedro, agora eu vou mostrar para ti que tu vais ser pescador de homens, não mais de peixe. Vem comigo. E Pedro segue. E lá na frente, em uma outra situação, Mateus capítulo 14, quando Jesus vai encontrar os seus discípulos andando sobre as águas, e os discípulos temendo se era Jesus ou não, Jesus disse: sou eu. Quem foi o discípulo que disse: se és tu, me manda aí? Porque cada vez que você passa numa prova, Deus te chama para mais perto. Cada vez que você passa na provação da sua fé,
Deus te chama para mais perto. Pedro atendeu lançar as redes. Agora Jesus diz, agora vem aqui, anda sobre as águas comigo. Mas muitas vezes nós fugimos, Marco, desses lugares. Nós não queremos. Porque nós precisamos pegar nas coisas, Mariana. Se eu não estiver pegando, pastor, se eu não estiver vendo, para nós é difícil, Mariana. Para mim, para você que gosta de tudo no papel, nós temos o semanário, o que é que eu vou fazer segunda, terça, quarta e quinta. Aí você vem para Jesus e diz, olha, pega esse teu papel, rasga tudo, vai ser como eu te disser. E agora? Como é que fica a nossa vida? Mas cada vez que você dá um passo, Ele te chama para mais perto. E aí as pessoas começam a te chamar de louco. Sabe por quê? Porque está todo mundo agindo na razão e você está agindo na fé. Está todo mundo agindo no 2 mais 2 é 4 e você está agindo no 2 mais 2 é 100. Ah, vai dar 100, com certeza vai dar. Porque você está agindo por fé. Uma fé louca? Não. Uma fé baseada num relacionamento, numa intimidade. Você sabe quem é o seu Pai. Você sabe quem é o teu Deus. Você sabe quem é o teu Senhor. Você sabe o que Ele faz, o que Ele tem feito, o que Ele pode fazer. Mais do que isso, você sabe que ainda que Ele não me dê nada nessa vida, eu tenho a eternidade com Ele. E só isso, queridos, só isso já vale muito a pena. O próprio apóstolo Paulo muitas vezes foi colocado sobre essa situação de fé. Você vai ver no capítulo 27 de Atos, quando ele está sendo levado para a Itália, transferido prisioneiro a se apresentar em Roma, diante de César, ele vai viver várias situações em que a fé dele vai ter que ser provada. Naufrágio do seu navio, entra numa ilha de Malta, a primeira coisa que acontece com ele, meu Deus, o Senhor me livrou de um naufrágio, arrebentou o barco, e eles estão vivos. Chega Paulo lá, na ilha de Malta, buscando aquecer-se, o que acontece com ele? Uma víbora lhe pica. Todo mundo olha em volta e diz, esse homem só pode ser um amaldiçoado. É verdade, eu digo para você que Paulo não pregaria na maioria das igrejas de hoje. Com o histórico dele, não teria lugar. Porque a gente lê a Bíblia, irmã Patrícia, de uma forma muito romântica. A gente não vê a realidade do que estava acontecendo com esses homens. Cara, Paulo está sendo preso. Aliás, ele é prisioneiro. Navegando sob condições muito difíceis, naufraga. Antes de naufragar, Deus já livrou ele da mão dos guardas, que iam matar todos os presos, para que não fugissem. Mas Deus vem, apazigua, usa a própria vida dele, acabou. Naufraga, ele se livra. Chega na ilha, uma víbora pica ele. Tem que ter fé, meu amigo, para continuar acreditando no Senhor. Não importa. Esse homem mesmo que vai dizer, para mim, o viver é Cristo. E o morrer, Paulo diz, o morrer para mim é lucro. Eu estou doido para ir para o meu Senhor. Eu só não vou porque tirar minha vida me tira essa chance. Mas, para mim é lucro. A igreja de hoje, não, porque se Deus não me der a vida que eu quero, então eu vou ficar de mal com Ele. Vou ficar zangado. Não, querido. Reavalie. Eu lhe peço em nome de Jesus. Reavalie a sua fé. Reavalia a sua intimidade com Deus. Reavalia o seu relacionamento com Deus. Recobre a realidade. Porque depois de toda essa provação, o apóstolo Paulo chega lá na casa de um homem na ilha de Malta e ora por ele e ele fica curado. A víbora picou ele, não fez nada. É assim que nós andamos de fé em fé. As víboras estão nos mordendo, estão nos espetando, estão nos batendo, chicoteando, mas nós estamos de pé. E ainda que o justo caia 7 vezes, 7 vezes ele levantará.
empurrar, pode me derrubar, porque eu sei o Deus que eu estou servindo, eu vou me levantar de novo. Eu vou levantar. Em o nome do Senhor Jesus, não é na minha força, na força dele, porque o justo viverá pela fé. E isso implica estar sob condições em que a minha fé vai ser provada. Então não corra disso não, porque é o caminho para a intimidade com o Senhor. Aliás, o autor de Hebreus no 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. O capítulo 2 de Coríntios, aliás, 12 de 2 Coríntios, corre lá comigo. Eu já nem sei quanto tempo eu estou falando, queridos, mas não acabou ainda não. O Reginaldo já está me olhando ali meio torto, porque ele tem que ir dormir para ir trabalhar. Eu sei disso, meu amigo, mas espere só mais um pouquinho. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. Esse apóstolo Paulo, que Deus usou de maneiras tão grandes, tão tremendas, diz aí no 2 Coríntios 12, 7: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Paulo, tu está tendo muitas coisas, então, sabe por quê, querido? O povo, o ser humano, ele é desesperado para correr da presença de Deus e querer endeusar. Eu lembro que quando eu converti, o Senhor me usava muitas vezes para curar pessoas. E um dia, quando eu fui numa reunião, que eu senti que havia um endeusamento, eu corri daquele lugar. Não, porque agora é o irmão Sérgio que vai orar pelas pessoas enfermas. Sabe, irmão Patrício, começou a haver um endeusamento. Eu fiquei com medo. E Paulo, por menos do que isso, Pedro e João já tinham tentado endeusar eles não quiseram. Eles disseram: irmãos, nós somos pecadores igual vocês. E Paulo agora está dizendo: para que eu não me ensoberbeça, também as pessoas que estão à minha volta vejam que eu sou homem, sou ser humano. Eu não sou Deus. Nenhum de nós é Deus, irmã Lúcia. Nenhum de nós está acima do Criador, mas Ele é poderoso nas nossas vidas. E isso tem que ser claro em todo o tempo. Quem age, quem faz, quem realiza é o nosso Deus. Então ele continua e diz: mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai ser exaltado na sua vida, Robson, quando acontecer na sua vida aquilo que você não podia fazer, mas Ele fez. E o homem vai saber: isso não pode ter sido Robson, isso foi Deus. Paulo orou 3 vezes pedindo cura. A Bíblia relata que a sombra de Paulo curava pessoas. Passava a sombra dele pelos enfermos e os enfermos ficavam curados. Agora, irmã Patrícia, ele pede 3 vezes para o Senhor curar ele, ou afastar, eu não sei o que era. Não é explícito, eu posso imaginar. E a Bíblia diz que Deus disse: Paulo, não vou fazer. A minha graça te basta. E quando a sua fé tiver que ser provada? Ah, mas eu quero tanto isso. E aí a pessoa hoje não consegue o que ela quer, ela fica como? Fica ofendidinho. Fica aborrecido com Deus. A sociedade
Hoje um dos males que nós vemos é justamente essa falta de conquista das pessoas, porque nós somos ensinados a conquistar, a ter, a ganhar. Então, se você não tem, você se frustra. E isso é trazido agora para a tua relação com Deus. Não faz isso, querido. Não faz isso. Nós estamos vendo pessoas aí, irmãos, sofrendo porque não conseguem comprar um sofá novo para casa. Eu estou para jogar fora o meu e sentar no chão lá em casa. Me invocar que está endeusando demais, jogo fora, taca o fogo. Porque não existe nada mais profundo, melhor na vida do que o relacionamento com Deus, querido. Sentar no chão com Deus é trilhões de vezes melhor do que sentar no sofá mais confortável que o mundo possa te oferecer e você não ter Deus na sua vida. Sabe por que o apóstolo Paulo diz em Coríntios que o mundo é insaciável? Porque o raio vai colocar saiu o Tigo 8 como é que XLS. Se colocarem uma letra a mais na porcaria desse Tigo, as pessoas vão começar a endoidar para trocar o carro. É o mesmo carro, mas só colocaram uma letra a mais. A pessoa que vive baseado nesse mundo vai endoidar para trocar. É assim com os celulares, é assim com as panelas. Tem umas panelas aí que a Janete vive sonhando com ela, mas ela não está morrendo pelas panelas. Se um dia ela ganhar, ela vai ficar feliz, mas se ela não ganhar, ela continua cozinhando nas panelas dela. Mas a propaganda, irmãos, misericórdia, a panela lava roupa, varre casa, faz comida, é um negócio fora do normal. É para endoidar mesmo. Quem não tem cabeça, quem não tem juízo, ainda põe as mulheres lá que é toda fitness, porque essa comida faz a comida fitness. As mulheres agora não querem outra coisa, né? É ser fitness. E ele já sabe. Então põe o tal do fitness junto que vende. Pode ser o maior engordativo do mundo, se escrever fitness vai vender. O problema não é isso. O problema é que nós trazemos essas influências para o nosso relacionamento com Deus. Queridos, Deus não está fazendo um marketing para você andar com Ele. O marketing que Ele fez foi, Ele entregou a vida dEle na cruz pelo teu pecado. Ele entregou a vida dEle na cruz pelo meu pecado. Eu estava digno de morte, de toda condenação, e Ele me livrou. E Ele disse: Sérgio, o caminho sou eu, segue-me. E eu vou ter que segui-lo por fé. De fé em fé. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Já disse, nós vamos voltar muitas vezes em Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 35, o que é que ele diz? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, fé. Ela tem grande galardão. Amém? Você não entendeu? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que falta hoje na igreja? Fé, perseverança. Porque sem fé não tem perseverança. Sem perseverança não se aperfeiçoa a fé. E sem ambas você não consegue promessas. Se você desistir antes do tempo, querido, você vai perder aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O rei Davi, no Salmos 23, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha o que Davi diz no Salmo 23, todo mundo conhece, amém? Todo mundo sabe. Ainda, 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, você consegue imaginar isso?
Você consegue fazer uma imagem do que ele está dizendo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que ele não vai temer? Porque tu estás comigo. Qual é o valor da sua fé? Deus está com você ou não? Você está com Deus ou não? Então confia nele. Então tenha fé nele. Não importa, não está do jeito que você queria, mas continua acreditando no Senhor. Continua rendendo a Ele a confiança. No meio do caos, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Imagina, Saul perseguindo Davi, e Davi dormindo com os amigos num lugar, e Saul está lá, entregue nas mãos de Davi. O meu cálice, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ungir a cabeça com óleo é perfume, alegria, queridos. No meio da guerra, da perseguição, no vale da sombra da morte, eu tenho alegria, porque o Senhor está comigo. Ah, mas você não tem isso, não tem aquilo, não importa, eu tenho o meu Senhor. Ah, mas você não tem o carro do ano, não importa, eu tenho o meu Senhor. Ah, mas você não fez a reforma que você está sonhando, não importa, eu tenho o meu Senhor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, lugar de não há esperança, não há vida, ainda aí eu vou confiar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor porque Ele está comigo. Para encerrar, querido, corre comigo para 1 Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, lá no final, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Ele diz: nisto exultais. Você sabe o que é exultar, né? Alegrar ao extremo. Você tem uma expressão de alegria muito forte, muito grande. Aquela alegria de matar saudade de um amigo que você não via há muito tempo, de chegar na casa da família, ou de chegar de volta em casa depois de um longo tempo de viagem. Nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que padecer alguma coisa, eu devo me alegrar. Para que, uma vez confirmado, o quê? Qual é o valor da sua fé? Será que é o mínimo? Você já abandona, você já é 1 Pedro 1, 6. Agora eu estou lendo o 7. A vossa fé, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível. Olha o que ele está dizendo. Querido, isso aqui buga qualquer denominação dos nossos dias. Por quê? Porque o que elas valorizam são as coisas. E Pedro está dizendo, não, que vale a vossa fé. E qual fé? Uma fé que é provada. Uma fé que passa por luta, mas continua sendo fé. Porque ela é uma fé valorosa, ela vale mais do que o ouro refinado. Isso dá um nó na cabeça de muitos crentes de hoje aí. Mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, ou seja, aqueles irmãos que estão ouvindo essa carta, não viram fisicamente Jesus, tal como nós. Não viram fisicamente face a face Jesus. Então vocês que não havendo visto, amais. Vocês amam? Quem ama Jesus aqui?
Mesmo não tendo visto, querido, nós o sentimos e nós o amamos. E qual o valor desse amor que temos por Ele dentro de nós? Continuando, e não vendo agora, mas crendo. Não vendo mais, crendo. Não vendo mais, crendo. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Ah, mas você fala tanto nesse Deus, fala tanto disso e daquilo, mas eu não estou vendo nada. Você não está vendo, mas eu estou. Manda descer do seu carro quando começar a negar, porque quem está vendo é você pelos olhos da sua fé. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que a tua alegria no Senhor seja tão grande que as pessoas não encontrem nem palavras para descrever a sua alegria no Senhor. Não aceite uma vida como o mundo quer te propor. Não está ok. Uma vida de depressão, de pânico, de síndromes, não está ok. Mas ainda se você tiver, você não vai viver nela, você vai viver em alegria no Senhor. Ai, viver em alegria no Senhor. A ponto de as pessoas dizerem, não acredito, como que você consegue? Porque a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias à nossa volta. Ela está baseada na nossa fé, no nosso Deus que vive e reina para sempre. Versículo 9, por fim. Obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Aleluia. A salvação da nossa alma. Fé, queridos, não como as pessoas falam, nós vamos ser levados a ser provados a nossa fé. E a nossa fé vai ter mais resposta à medida que andamos em fidelidade e em intimidade com o Senhor. Nós vamos ser tentados a tentar dar um jeito, a tentar criar situações, mas o que nós devemos fazer? Viver a fé pura, genuína no Senhor. Se Ele fez, a glória dele. Se não fez ainda, a glória dele. Mas eu não vou inventar, eu não vou criar situações, eu não vou querer viver uma vida que não é a que eu posso viver, só para dizer que é Jesus que está fazendo, quando na verdade Ele queria que eu vivesse uma vida mais simples, mais humilde, mas com fidelidade com Ele, com paz, deitar e dormir. Amém? Eu vou viver essa fé. Eu quero essa fé. E isso com certeza vale muito a pena. Que o Senhor Jesus, que tem ministrado ao meu coração, continue ministrando no seu e no meu coração. Que nós possamos compreender a profundidade de uma vida pela fé. Quando Ele fala o justo vive pela fé, não seja uma ideia vaga na cabeça, não seja uma mitologia, uma história, mas seja uma realidade em nossas vidas. Que nós entendamos que é mais do que um conto, uma poesia, um romance, não. Isso é vida com Deus. E isso requer muitas coisas difíceis, mas que vai nos aproximar dele a cada dia. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite.